Softwares básicos LP de alto nível. Trabalho feito por Ana Beatriz Faustino Souza, da 101 Informática. Introdução. O que é o software? O software dá todas as informações e instruções à máquina. Ele é o cérebro do computador. Sem ele, o hardware é basicamente inútil. Softwares básicos são os mais importantes. Um exemplo deles são os sistemas operacionais. Os sistemas operacionais basicamente são a porta para todos os outros softwares. Outro exemplo de software básico são os tradutores, que traduzem a linguagem de programação ao computador, porque existem 3 tipos de linguagem. A de baixo nível, que é próxima à linguagem de máquina, a linguagem de máquina e a linguagem de alto nível, que é próxima da língua humana. Então, quando utilizamos a linguagem de baixo ou alto nível, ela precisa ser traduzida à linguagem de máquina. Neste trabalho, iremos falar das linguagens de alto nível. As principais vantagens das linguagens de alto nível são que elas são mais fáceis, são simples e são próximas da língua humana, ou seja, é muito mais legível. Isso tudo ainda sem perder o poder e a potência. Nos próximos slides, iremos conhecer algumas delas. Linguagem C#. Linguagem C# é uma linguagem de programação de alto nível. Ela é utilizada por programadores de diferentes aplicações para desenvolver os componentes do software. Ela é uma linguagem gratuita, assim como todas queremos ver. A linguagem C# usa o System Object, onde praticamente tudo são objetos. Ela é a 6ª mais utilizada no mundo pela sua simplicidade e mobilidade. Linguagem Java. Linguagem Java também é uma linguagem de programação de alto nível. Inicialmente, ela foi feita para desenvolver softwares de eletrodomésticos. Mas com o tempo ela evoluiu e hoje muitos jogos são feitos com ela e até programas mais avançados. Uma das suas vantagens é que ela é reutilizável, ou seja, o mesmo software pode ser usado para várias máquinas diferentes, seja mobile, desktop. O mesmo software pode ser adaptado. A linguagem Java é a mais utilizada no mundo, provavelmente porque ela vai desde torradeiras e micro-ondas até programas e jogos super complexos. Linguagem JavaScript. Também uma linguagem de programação de alto nível. Essa linguagem ela atua junto com o HTML e o CSS na criação de páginas web. O HTML faz as marcações na página, o CSS cuida da parte do estilo e o JavaScript cuida do comportamento da página. Como assim o comportamento da página? Um exemplo de comportamento da página é um alerta que precisa aparecer em uma hora X e quem controla a hora, o momento que ele vai aparecer é o JavaScript. JavaScript é a 7ª linguagem mais utilizada no mundo porque o seu uso torna a página muito mais dinâmica e interativa. Linguagem PHP. Outra linguagem de programação de nível alto. Ela também cuida do comportamento da página web, mas ao contrário da JavaScript, ela cuida do lado do servidor e não do cliente. Ela também pode ser agregada ao HTML e o CSS nas páginas. Um exemplo em que PHP está presente é quando tentamos enviar um formulário, mas ele não permite por não conter todas as informações necessárias. O PHP vai verificar se tem tudo o que precisa e só assim irá enviar os dados ao servidor. Linguagem Python. Mais uma linguagem de programação de nível alto. Python foi criada na necessidade de uma linguagem de programação mais prática e versátil. Prática porque os programadores precisavam de mais agilidade na hora de criar os programas e versatilidade para atender a maioria dos públicos. Um exemplo é que Python consegue fazer desde uma simples soma de 1 mais 1 até um aplicativo mais avançado, como o YouTube, Instagram e Spotify. Todos eles têm traços ou são feitos inteiramente em Python. Python é a 3ª linguagem de programação mais utilizada no mundo. Conclusão.
Após vermos o que são softwares, entendermos quais são os do tipo básico e conhecermos algumas linguagens de programação de alto nível, podemos ver que as linguagens de programação de alto nível são mais vantajosas em relação às de baixo nível ou a de máquina, porque elas são mais fáceis, mais ágeis, amigáveis e a maioria dos especialistas recomenda utilizá-las. De todas as que mencionei, cada uma tem suas particularidades. Cabe a um escolher qual a melhor baseado em seus objetivos com a programação. Obrigada pela atenção. Este foi um trabalho feito por Ana Beatriz Faustino Souza, da 101 Informática.